Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai aprender o teste de hipóteses. Antes de começar a falar do teste de hipóteses, eu queria dar uma introdução rapidinha sobre a inferência estatística. Por quê? Porque o teste de hipóteses faz parte da inferência estatística e é importante entender esse conceito para você entender o que o teste de hipóteses está fazendo. Senão você vai estar só calculando e você não entende muito bem por trás ali o que você está medindo. E eu trouxe essa figurinha aqui, que ela representa o que a inferência faz. O que a inferência? Ela diz que a gente quer saber informação sobre uma população. A população é a população de interesse, não é a população do Brasil, a população mundial, é a nossa população de interesse. Só que, normalmente, a gente não consegue coletar todos os dados da população. Ou porque é muito difícil, ou porque é muito caro, ou porque é impossível, né? Se você for um biólogo coletando informações de bactérias, você não pode coletar todas as bactérias. Então, para isso, a gente tira uma amostra. Quando a gente tira uma amostra, a gente vai tirar uma estatística da amostra. Então, essa informação aqui é a estatística da amostra. Um exemplo seria a média. A média da amostra é uma estatística e é representado pelo x barra. O que essa média fala? Ela é a média da amostra que, a partir dela, você vai fazer uma inferência sobre o seu parâmetro de interesse. O que é o parâmetro de interesse? É a média da população, que é o que você queria saber em primeiro lugar. Você tem uma população, você quer saber a média da população, mas a média é difícil de coletar, é custoso, então você tira uma amostra. Só que a amostra ela não é a população, ela faz parte da população. Então, essa média da amostra aqui, ela tem um errinho. Ela não é assim 100%, né? Ela não é exatamente o que você quer, que é o parâmetro. Aí, nesse caso, a média populacional é o parâmetro, é representado por essa letrinha aqui, que é uma letra grega, mi. Então, esse aqui é o que você quer, você não tem, e esse aqui é o que você descobre para fazer uma aproximação. Então, eu estou explicando essa parte porque quando a gente faz testes de hipóteses, a gente está trabalhando com uma amostra, a gente está trabalhando com estatísticas para poder estimar um valor da população que a gente não tem. E caso no seu trabalho, na sua pesquisa, nos seus dados, você já tem a informação da sua população de interesse, você não precisa tirar a amostra, né? Se você quer saber uma informação de alunos de um colégio e você já tem uma base de dados de todos os alunos daquele colégio, tá aí, tá ótimo. Você já tem a sua população de interesse, você não precisa se preocupar com a amostra. A amostra seria o caso, eu quero alunos de todos os colégios de São Paulo, que acho que é muito difícil eu conseguir coletar, né? Então, eu tiraria uma amostra e aí trabalharia com essa representação da população. Então, tá bom. O que é o teste de hipóteses? É um procedimento estatístico que permite tomar uma decisão usando os dados da amostra, que foi o que eu acabei de falar. Então, a gente vai fazer uma suposição sobre o parâmetro da população. E a gente vai verificar isso com um teste, que é o teste de hipóteses. E o que a gente conclui ao fazer o teste? Se a gente vai rejeitar ou não a hipótese nula. Então, por isso que é chamado de teste de hipóteses. A gente vai fazer um teste estatístico, que a gente tem uma continha, tem uma formulinha, e a gente vai testar duas hipóteses, que é o que a gente está interessada em medir. E a forma como eu ensino o teste de hipóteses é dividida em 4 passos. No primeiro passo, a gente vai especificar as hipóteses. No segundo, a gente vai especificar qual é o nível de significância que a gente está usando, que é o nível alfa. No terceiro passo, a gente vai calcular o p-valor e no quarto passo é onde vai concluir e interpretar o resultado, é onde a gente vai tomar a nossa decisão. Então, esse é o meu método de ensino, teste de hipóteses em 4 passos. Fica muito simples, porque muita gente se confunde e se complica com teste de hipóteses, mas depois dessa aula você vai aprender. Então, para começar a aula, eu vou
explicar para você esses 4 passos dentro de um problema. Então, a gente vai ver o problema da pizzaria e resolver o problema da pizzaria e utilizando esses 4 passos. Qual é o problema? Uma pizzaria afirma que o tempo de entrega delivery é de 30 minutos ou menos, em média. Mas você, né, sempre pede pizza dessa pizzaria e você desconfia que não é menos de 30 minutos, não, porque você já pediu e já atrasou. Então, você resolve coletar os dados para provar a sua hipótese, para provar o que você acha. O que você faz? Você vai coletar os dados tirando uma amostra. Dessa amostra, você vai anotar os minutos de entrega, né, das observações que você tem, ou das outras vezes que você pediu pizza, ou dos seus amigos que pediram daquela pizzaria. E aí você vai realizar o seu teste de hipóteses. E aí o indivíduo, né, você ou o indivíduo do exemplo, vai analisar 30 entregas. Então, o número da amostra que a pessoa coletou foi 30. E achou uma média de 32 minutos com desvio padrão de 8. Então, quando você está fazendo um teste de hipótese, se você estiver fazendo do zero a ponto de ter que coletar uma informação, você vai precisar do tamanho da amostra, que isso é o número que você vai selecionar, né, o número de pessoas que você vai entrevistar, ou dados que você vai coletar, e você precisa da média e do desvio padrão. Olhando aqui, a pessoa poderia falar assim, a pessoa sem o conhecimento em estatística, ou teste de hipóteses, ou inferência, poderia falar, viu, a média é 32 minutos, 32 é maior do que 30, então essa pizza, vou botar a pizzaria na justiça porque eles estão mentindo, não sei o que. Não, mas espera aí, aqui a gente não trabalha com exatidão, porque a gente não está analisando toda a população, a gente está analisando uma amostra. Lembra que eu falei que na amostra a gente tira uma estatística e tem um errinho? Tem ali uma variância, né? Então, a nossa amostra, a média foi 32, que é estatística, mas existe uma variância ali, que é o erro padrão de 8. Então, a partir dessas informações que a gente vai analisar. Então, tá. Qual é o primeiro passo do teste de hipóteses? O primeiro é especificar as hipóteses. Você pode especificar nesses 3 formatos aqui. Eu estou falando em geral e aí a gente vai ver dentro do problema. Primeiro, as hipóteses, aqui são 3 casos diferentes, tá? Então, vamos olhar só essa aqui primeiro. Sempre você vai ter um H0 e um HA ou H1, pode ser H1 também. Essa aqui é conhecida como a hipótese nula e essa é a sua hipótese alternativa. A hipótese alternativa é o que você quer testar. Esse μ é o que a gente viu lá no primeiro slide, que é o parâmetro da população, que é a média populacional. Então, aqui você vai dizer que o seu μ é menor e esse μ0, ele é um número do seu problema. Então, o μ, ele sempre vai ser μ. Nesse caso, né, aqui a gente está testando média, então eu vou falar de μ até o final. E o que tem esse μ0, ele é o número que você está querendo testar. Então, a hipótese alternativa é o que você quer testar. E o que é a nula? A nula é o oposto. Se aqui o sinal é de menor, na nula eu vou ter o sinal de maior. E igual, aí esse é um outro ponto. A nula, o sinal de igual sempre vai dar na nula. Porque você pode me perguntar, mas a pizzaria, ela fala que ela entrega em 30 minutos ou menos. Então, tinha que ser menor ou igual a 30. Na teoria, sim. Mas também, na teoria do teste de hipóteses, o sinal de igual, ele sempre está na hipótese nula. Então, sempre o sinal de igual vai estar aqui. Isso é só terminologia estatística para você escrever e desenvolver seu problema certinho. Se você vir um sinal de igual aqui, está errado. Quando você está testando na alternativa, alguma coisa é menor do que um número. Esse aqui seria o outro lado. Você estaria testando se uma média é maior do que um número e você também poderia testar se uma média é diferente de um número, que quando ela é diferente, ela pode ser maior ou pode ser menor. E aqui na nula sempre vai ter o sinal de igual, e aqui também vai ter o menor, que é o oposto desse, e aqui também vai ter o maior, que é o oposto desse.
Então, por que a gente faz isso? Por que eu estou explicando essa parte de prestar atenção nos sinais? É muito importante você entender isso, porque isso vai ser importante na hora do seu teste. Então, você vai precisar saber direitinho o como que está definida a sua alternativa, para na hora de fazer os cálculos você achar o número direitinho. Então, esse primeiro caso aqui, a gente chama de teste unicaudal à esquerda, que é o caso desse primeiro gráfico aqui. Você está querendo saber se um número, se um valor, uma média, é menor do que um número, então ele seria esse caso aqui. Ele pode ser unicaudal à direita, que é esse aqui. Como que eu sei que é direita? É só você ver o sinal da alternativa. O sinal da alternativa aqui está apontando para a esquerda. Então, esse é o unicaudal à esquerda. Esse aqui está apontando para a direita. Esse é o unicaudal à direita, que é o caso do segundo gráfico aqui. E se não está apontando nem para a direita nem para a esquerda, como que é chamado de bicaudal. Esse aqui é o bicaudal, ele tem um sinal de diferente. E foi o que eu falei, quando você está testando se uma média é diferente de um número, ela pode ser maior ou pode ser menor. Então, seria no caso desses verdinhos aqui. Então, isso é só assim terminologia, mas aí conforme a gente for fazendo, você vai entendendo a importância disso. Mas foca aqui que a gente já volta nesse ponto. Então, vamos voltar ao nosso problema da pizza. O que a pessoa que está querendo analisar, né, no caso você, no problema, você está com essa desconfiança de que essa frase da pizzaria que eles entregam em 30 minutos ou menos está errada. Você acha que ele demora mais do que isso. Então, isso é o que vai ser a sua alternativa. A sua alternativa é o que você quer testar. E você acha que a média de entrega é maior do que 30. Então, aqui vai para a sua alternativa. E aí, anula, você escreve só o outro lado. A média vai ser menor do que 30, e lembrando que o sinal de igual vai estar sempre aqui. Então, você até tem dados, né? Voltando lá ao problema, você até tem dados da amostra. Você sabe que da amostra é maior do que 30, é 32. Só que você quer fazer uma inferência para a população. E aqui você está medindo a população. Lembra naquele primeiro slide, a gente viu que esse Mi, ele é o parâmetro da população e é o que a gente quer saber. Você tem uma média, mas você quer saber. E a população? Eu vou fazer uma inferência. Todas as entregas da pizza, a média é maior do que 30? E também a gente sabe, como está apontando para a direita a setinha, pensa isso aqui como uma setinha, o teste ele é unicaudal à direita. E por que isso é importante? A gente vai ver no passo 3. Então, decora essa parte aí, no passo 3 a gente vai ver a importância dessa unicaudal à direita, bicaudal, setinha para a direita, a gente já volta nisso. Mas aí vamos ao passo 2. O passo 2 é especificar o nível de significância alfa. Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o nível de significância, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas rapidinho, o nível de significância, ele não é um número que você calcula, ele é dado ou escolhido. Se você estiver resolvendo um exercício, se você for um estudante, o alfa, ele é dado para você como um percentual ou um decimal. E os valores normalmente usados são 1%, 5% ou 10%. Podem ter outros. Você pode ver um exercício que fala, suponha que o nível de significância seja 8%, mas deveria ser 1, 5 ou 10, não mais que 10. Mais que 10 é muito alto. E esse nível de significância, o que ele é? Ele é o erro tipo 1. Também tem um vídeo no canal, também vou linkar aqui embaixo, falando sobre os tipos de erro. Então, se você tiver interesse, depois você vê a descrição aqui embaixo. O erro tipo 1, ele é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, você está dando uma margem ali, porque na estatística nada é 100%. Na estatística, sempre você tem ali um errinho nos seus cálculos. E existe uma chance de você rejeitar a hipótese nula quando você não deveria, e uma probabilidade também de uma chance de você não rejeitar
uma hipótese quando você deveria rejeitar a hipótese. Que esse, na verdade, é o erro tipo 2. E você tem que meio que contabilizar por isso, assim. Existe uma chance disso acontecer, qual é a chance? Quanto que eu aceito dessa chance? Que esse é o seu alfa, por isso que se você estiver fazendo um problema do zero, você escolhe, né? E você quer escolher um número baixinho. E no vídeo de erros e nível de significância eu falo mais sobre isso. Mas vamos voltar ao nosso problema. O passo número 2 no problema, a gente vai simplesmente definir que alfa é 5%. Porque é 5%, a gente assume um 5% de erro. Mas o que é esse 5% de erro? O que eu estou querendo dizer é que existe uma probabilidade de até 5% que eu vou erroneamente rejeitar a afirmação da pizzaria. A pizzaria fala que a entrega dela é menor do que 30%, e ela está falando a verdade, mas eu vou concluir que eles demoram mais do que isso. Eu vou falar assim, não, a pizzaria está errada, essa frase não é verdadeira, e na verdade é um erro que pode acontecer, né? Na estatística, assim como na vida, a gente está sempre, infelizmente, no risco ali de ter um errinho. E esse é um erro que a gente escolhe esse percentual. Então vamos assumir que é 5%. Agora, vamos separar o passo 2 no cantinho, vamos para o passo 3, que a gente já volta. A gente já vai voltar para o passo 1, já vai voltar para o passo 2. O passo 3 é calcular o p-valor. O p-valor você acha fazendo o teste. Agora que você faz o teste, agora que você faz continha, agora que você vai estar usando os números. Mas o que é o p-valor? O p-valor é a probabilidade de que a estatística do teste tenha um valor extremo em relação ao observado quando a hipótese nula é verdadeira. O que isso quer dizer? Vamos supor no nosso exemplo da pizza. A gente acha que a entrega da pizza, a gente vê ali, tem que ser um número próximo de 30 mais ou menos, né? Se a pizzaria diz que entrega a pizza em 30 minutos ou menos, eu acho que dificilmente a média seria 1, né? A média certamente ali 1,25, né? Uma coisa assim. Mas 1 é muito longe. Assim como 60 minutos também é muito longe. Eles prometem 30 minutos ou menos e demoram o dobro disso, também é muito longe. Então, se você aceitar a hipótese nula, né? A hipótese nula é que a entrega é feita em 30 minutos ou menos, qual é a chance do valor ser um número muito longe, muito extremo? Ser um 1 ou ser um 60? É um valor muito baixo, porque se não for 30 minutos, vai ser por ali. Vai ser um 25, vai ser um 32, não vai ser um 75. E lembrando que aqui eu estou falando de média, claro, pode acontecer um dia, você pede pizza e tá um super engarrafamento, é sexta-noite, hora do rush, uma chuva enorme, tudo alagado. Aí nesse um dia a pizza demora 2 horas para chegar. Sim, pode acontecer. Assim como pode acontecer de você morar no prédio da pizzaria, a pizzaria é embaixo e você mora no primeiro andar e a pizzaria chega ali em 1 minuto. Mas a gente está falando aqui da média. E é o que a pizzaria fala. Em média, a nossa entrega é de 30 minutos ou menos. Você pode um dia dar sorte de ter 20, um dia dar sorte de ter 40, mas a gente não está falando em dados pontuais. E, então, o p-valor, ele é a probabilidade do seu teste ser maior do que o seu valor T, né? Essa é a distribuição T de student, e ela ser maior do que um valorzinho de T. E existe uma distribuição, se você é totalmente iniciante, existe uma distribuição chamada T de student, que é uma distribuição da estatística. E é um outro ponto, eu vou meio que pular essa parte, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas geralmente você estuda a distribuição antes do teste de hipótese, então provavelmente se você está aqui, você já deu uma estudadinha em distribuição normal, distribuição T. Então, a distribuição T, ela distribui os seus dados numa curva e ela tem uma probabilidade de cada ponto da curva de acontecer. Cada ponto, na verdade, da régua onde está a curva. Agora, lembra... Não, agora não. Já volto. E como que você faz esse T? Aí que é a hora da continha. Então, só no passo 3, no teste de hipótese, que a gente tem uma continha para fazer. Nessa continha, o que a gente precisa?
Da média amostral, isso a gente viu lá no primeiro slide. Esse aqui é a média do teste de hipóteses, que é o nosso 30, né? É o número que está no teste de hipóteses. Esse aqui é o desvio padrão da amostra, é o representado por S, e esse N é o tamanho da amostra. Então, na verdade, você precisa coletar da amostra 3 números: o tamanho, a média e o desvio padrão. E esse aqui não é da amostra, esse aqui é o valor da população, que é o que está no seu teste de hipóteses. Você prestou atenção que o número que você botou no teste de hipóteses, que é 30, ele não vem da amostra, ele é o número da população, aí que é uma parte separadinha que você tem que prestar atenção quando você estiver resolvendo o seu problema. Então, aí esse aqui é a distribuição T, que é o que a gente está usando aqui. Não, na verdade, esse aqui é até a distribuição Z, agora que eu vi. Mas é bem parecido. Então, você está querendo ver a probabilidade do valor T, da distribuição, ser maior do que um Tzinho, que é um número que a gente vai achar aqui. Que seria semelhante a esse aqui. Aí, agora, quando a gente foi lá no passo 1, que a gente viu aquilo unicaudal à esquerda, unicaudal à direita, ele é importante aqui, porque esse sinal da alternativa é o que você vai colocar aqui, é o que vai te dizer como que você está calculando esse p-valor. Então, aqui poderia ser um sinal de maior ou poderia ser um sinal de menor. Nosso exercício, que a gente viu que é um teste unicaudal à direita, porque o que a gente está testando é que essa pizzaria demora mais de 30 minutos, esse aqui estava na hipótese alternativa, vou até voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, a gente está testando isso aqui. Então, esse sinal aqui, você vai dar um Ctrl+C, né, vai copiar e dar um Ctrl+V nessa formulinha aqui. A gente vai testar quando o sinal é maior. Então, essa que é a importância. Então, vamos lá, vamos fazer no problema. De novo, né, o p-valor é esse aqui, e a gente vai usar o sinal de maior, porque é o que está na hipótese alternativa. A gente vai calcular o t. Como que calcula o t? Vamos selecionar os 4 valores que a gente tem. A média da amostra que eu tirei é 32, a média da população que eu estou testando é 30, o desvio padrão é 8, esse é o desvio padrão da amostra, e o tamanho da amostra é 30, lembra? A gente coletou aqui 30 observações de entrega de pizza. E a gente põe na formulinha, então 32 menos 30, dividido por 8, que é dividido pela raiz de 30. O 30 acaba se repetindo, mas é coincidência. Eles são coisas diferentes. Atenção. Então, fazendo essa continha, a gente achou que o T é 1,37. O que a gente faz com isso? A gente vai achar a probabilidade da nossa distribuição, né, do valor da nossa distribuição, ser maior que 1,37. E aí tem forma de achar isso. Você pode usar um programinha estatístico, você pode usar, né, R, Python, você pode usar o próprio Excel, ou você pode até usar uma tabelinha. Geralmente nos livros de estatística, eles vêm com uma tabelinha que você acha os valores. Essa é a parte da distribuição T, né, que vem antes do teste de hipóteses. Então, se você está perdido, não sabe por onde que acha, volta e dá uma olhadinha no material de distribuição normal e a distribuição T de student. Tá? Mas é que eu vou pular porque é a parte antes disso. Então, a gente achou a probabilidade aqui igual a 0,09, ou seja, 9%. Esse é o p-valor. O p-valor, ele sempre vai ser uma probabilidade. Então, ele sempre vai ser um número entre 0 e 1. Se você fez uma continha e achou p-valor igual a 2, certamente você fez alguma coisa errada, porque não pode ser 200%, é no máximo 100%. Geralmente, como o seu p-valor, ele é a probabilidade, volta aqui, ele é a probabilidade que a sua estatística do teste tem um valor extremo, geralmente o seu p-valor é um valor baixo. Geralmente não vai ser assim, um 87%. Pode acontecer, mas se você estiver fazendo vários exercícios, você vai notar um padrão. Você vai notar que o p-valor ele é um valor baixo, geralmente. Mas por isso que é importante você também usar o sinal certo aqui. Porque se você usar o sinal errado, você vai acabar achando um número grande quando deveria ser um número pequeno. Por isso que tem que prestar atenção nisso também. Então, vamos voltar lá. Achei o meu p-valor, 9%.
Agora vamos fazer o passo 4, que a gente vai concluir, interpretar o resultado. Como que a gente faz isso? Pelas regras de decisão. São duas regrinhas. Você vai rejeitar a hipótese nula se o seu p-valor for menor que alfa. E você não vai rejeitar se o p-valor for maior que alfa. Então, o que a gente fez? No passo 1, a gente escreveu as nossas hipóteses. No passo 2, a gente achou o alfa. E, na verdade, não foi muito achado, né? Foi dado. No passo 3, a gente achou o p-valor. Aí sim, a gente achou, a gente calculou. No passo 4, a gente vai comparar o p-valor com alfa. Se o p-valor for menor, a gente rejeita a nula. Se o p-valor for maior ou igual, a gente não rejeita. Então, você vai concluir e não esqueça de interpretar os resultados no contexto do problema. Se você for aluno, nada de falar assim, rejeito. Rejeito? Nossa, rejeito? O que é rejeito? Mas conclui, principalmente se você tiver um problema como esse da pizzaria. Pode ser que você tenha um problema somente numérico. Aí realmente você não tem muito o que fazer. Mas se você tiver um caso, né? Eu dou aula de business statistics, né? Então, estatística para business. Os problemas são aplicados. Então, responda, conclua interpretando como você falaria para uma pessoa. Você não vai falar para uma pessoa, sei lá, para uma pessoa que não entende de estatística, vai falar para sua avó. Avó, então, eu calculei o problema que eu rejeitei a nula. Vai ficar, hã? Agora, se você falar em português claro, ela vai entender. Como seria o português claro? Vamos lá, voltar para a pizzaria. Vamos ver aqui o passo 4 no problema. Eu vi que tá 3 aqui, é 4, tá? Então, a gente achou o nosso p-valor 0,099%. E o alfa, ele era 5%, que a gente definiu lá no passo 2. Então, o p-valor, ele é maior do que alfa. Quando o p-valor é maior do que alfa, o que a gente faz? A gente não rejeita a hipótese nula. Então, vamos relembrar. O que era a hipótese nula mesmo? Já esqueci, foi lá no começo da aula. A hipótese nula, ela diz que a média da população é menor ou igual a 30 e a alternativa é maior que 30. É isso que eu quero provar. Eu quero provar que a pizzaria está errada. Mas, o que eu achei? Que eu não posso rejeitar essa hipótese nula aqui. Ou seja, a gente conclui que isso aqui é o que acontece. A gente aceita essa verdade, né? A gente conclui que essa aqui é a resposta, a conclusão. Então, como que a gente agora fala em português claro, né? Em termos estatísticos, o resultado, né? A decisão foi não rejeitei a hipótese nula. Mas você vai falar para sua vovó, se ela não entende de estatística, ela não vai entender. Agora vamos falar em português. A conclusão é que a pizzaria está correta, porque a gente não teve evidências para rejeitar a nula. A gente sempre faz o teste em função da nula, tá? O que a gente quer testar tá na alternativa, mas a gente toma decisão baseado na nula. Então, eu não tive evidências para rejeitar a nula, então eu tomo a nula como a verdadeira, ou seja, a pizzaria que diz que entrega a pizza em 30 minutos ou menos, na média, é correta. Então, eu não tenho... eu tive uma hipótese, eu testei a hipótese, a minha hipótese foi a favor da pizzaria, então tudo bem. Não vou botar ninguém na justiça, e a pizzaria tá certinha aí. E aí, gostou dessa aula? Deixa aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, um comentário. Não esqueça de deixar um like se você curtiu a aula, se deu para dar uma clareada aí nos seus estudos de teste de hipótese. Não esqueça também de ver os vídeos, eu vou deixar linkado aqui, que complementam a essa aula. E claro, se não está inscrito, se inscreva no canal para mais aulas como essa. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!